para vocês de 10 regras para você dar a volta por cima. Primeira regra: seja corajoso bastante e com frequência necessária para não cair na sua vulnerabilidade. Porque todos nós temos vulnerabilidade. Ninguém é forte. Nós só somos pessoas que precisamos ser corajosos. Quando nos comprometemos, nos expomos a correr risco, a gente vai cair algumas vezes. Mas levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Cair faz parte da vida. Então você tem que estar disposto a correr risco. Eu sei, você precisa dizer para você assim: eu sei que vou fracassar, mas eu continuo me comprometendo. A sorte prefere os ousados e o fracasso também. Então você tem que ser uma pessoa que você acredita que você vai correr atrás. Segundo tópico: depois de cair, a coragem a serviço de você, você tem que voltar atrás, de se levantar. A gente tem que ser capaz de superar as nossas falhas, os nossos erros, as nossas quedas, mas nunca voltar ao ponto que a gente estava. A gente tem que simplesmente recuar para tomar impulso para a vitória. Não é raro uma mudança durante seu processo, a gente querer voltar ao estado inicial. Terceiro ponto: essa jornada pertence apenas a você. O sucesso é só seu, por mais que as pessoas possam usufruir, mas o sucesso vai ser sempre batalhado por você. Então, desde o início dos tempos, as pessoas têm encontrado meio de se reerguer depois de uma queda, mas não há um caminho bem sinalizado para te guiar. Cada um precisa criar seu próprio caminho. Cada um precisa ter solitude. Muitas vezes a gente tem que recuar, ficar sozinho, para pensar em estratégias novas, para você mudar a sua vida. Não conte muito com o apoio de muitas pessoas, por mais que você tenha amigos. Caminho com pessoas, eu amo pessoas, mas você tem que entender que o sucesso é solitário, a liderança às vezes é solitária. Então, se você tem força para o sucesso, você tem que ter força para enfrentar as derrotas. Você tem que aprender que às vezes a solitude faz parte do processo. E se você se sente muito solitária, pode ser que você esteja emocionalmente não amadurecida. Quarto ponto: fomos programados para contar história. Numa cultura de escassez e de perfeccionismo, há uma razão muito simples para querer criar, interagir e compartilhar nossas histórias de luta. Fazemos isso porque o momento que a gente está vivendo é um momento de contar a história. Eu coloquei aí o Paul Zak. Paul Zak escreveu esse livro aqui, ó, A Molécula da Moralidade, que ele fala da ocitocina, que é um hormônio produzido na hora do parto. Não existe amor incondicional de pai e mãe, é um amor aprendido, é um amor de adoção. Quem explicou muito isso foi Lacan. Por isso que a gente adota as pessoas e a gente ama do mesmo jeito que tivesse nascido da barriga da nossa barriga. Então o Paul Zak fez um estudo sobre esse livro. É importante: empatia, colaboração, confiança, heroísmo, mesquinhez, ceticismo, raiva e intransigência. Paul Zak descreve sobre sentimentos profundos humanos e com a sua pioneira pesquisa de química cerebral, onde ele provou que a ocitocina, ele é um hormônio capaz. Ocitocina pode ser escrito com X ou com C. É uma substância que desencadeia habilidades singulares. Na hora do parto, a mãe produz prolactina. Aqui, manda aí, Lorena, por favor. Então, só que a ocitocina caminha para um lado e o cortisol caminha para o outro. Então a gente tem que entender que a gente tem que equilibrar o cortisol e a ocitocina que está dentro da gente. Quando a gente produz, a ocitocina produz o afeto, e a gente tem que entender que esse afeto é aquele que vai fazer você escolher amar seus filhos. Não porque você produziu na hora do parto e você tem amor incondicional, não. Pai e mãe não têm amor incondicional. Por isso que o pai pode amar tanto quanto a mãe. Quinto ponto: tem aí criatividade para você escolher, colocar em prática todo o poder que está dentro de você. Através de mãos que levantamos as cabeças, nós temos força. E isso é uma característica inata do sujeito, porque isso nasce com a gente, faz parte do id. A teoria estrutural do Freud, ele fala do id, ego, superego, é essa aqui que o Kandel, nesse livro, Em Busca de Memória, comprovou
que ele ganha o prêmio Nobel no ano 2000, Eric Kandel. Eric Kandel, desse livro aqui também. Kandel escreve com K. Pode escrever aí, Eric Kandel, Lorenza? Eric com C, Eric Kandel com K. Escreve aí para ele saber o nome. Então, ele comprovou que isso é inato na gente. A teoria estrutural do Freud fala do id, do ego e do superego. O id, dentro do id tem o instinto, que é inato, e tem as pulsões. Lembra quando eu falei dos vícios, dos traumas? E isso é pulsional. Isso vem depois, isso não nasce com a gente. O que nasce na gente é o instinto. Então, o nosso instinto faz a gente buscar sobreviver. É o instinto de sobrevivência. Agora, pulsional é o que gera a neurose compulsiva, a neurose obsessiva, a neurose de conversão e a neurose fóbica. Que tem a estrutura da personalidade para Freud, fala de neurose, perversão e psicose. Psicose o Freud não estudou, que são as pessoas que têm transtornos mentais. O Freud estudou as neuroses e as perversões. O neurótico, ele sente culpa, porque ele bota o objeto dentro dele e ele transforma esse objeto em atos de repetição, quando é compulsivo, em atos de medo ou em doença. O perverso bota o objeto fora dele, aí bota no fetichismo, bota no objeto, no zoofilismo, bota fora dele. Então, isso é a estrutura do Freud. Mas isso você tem que aprender. Em 2024, nós vamos ter uma nova turma do processo de psicanálise. Quem não é ainda, entra em 2024. Então, quando eu pego tudo que você está aprendendo e você pode transformar e colocar em prática com criatividade, com aprendizado e com muita prática. Sexto ponto, você tem que aprender a dar a volta por cima nas suas dificuldades. Quando entendemos sobre dar a volta por cima, a gente começa a entender o que Antônio Damasio falou no livro O Erro de Descartes. Porque o Descartes, do método cartesiano, esse francês filósofo, quando ele falou, penso, logo existo. Hoje, nós falamos, existo, por isso eu penso. Aí foi escrito O Erro de Descartes pelo neurocientista português Antônio Damasio, que está no slide 49. Os seres humanos não são máquinas de pensar, nem máquinas de sentir, mas máquinas de sentir que pensam. Frase do Antônio Damasio. Simples fato que você pode estar no seu escritório, na sala de aula, no seu estúdio, não significa que você pode deixar a emoção de fora no processo. O tempo todo a emoção está dentro de você. Pessoas duronas, elas evitam as emoções, mas elas continuam sendo máquina de sentir, que se compromete com a própria emoção e amam e educam e lideram. A gente tem que entender que todo mundo tem emoções. Primeiro, eu separei 3 tópicos para vocês. Primeiro, reconheça o papel central dos relacionamentos na história de cada um da sua vida. E nos relacionamentos, seja a pessoa que pratique a curiosidade, as próprias emoções e as ideias e comportamentos. Compreende as emoções, são curiosos e essas questões se interligam. Terceiro, tem capacidade e disposição de vencer tudo que é incômodo em você e não fica na vulnerabilidade. O que é empatia? Vou explicar o que é empatia. A empatia não é finita, nem a compaixão. É uma pizza com apenas 8 fatias. Quando você pratica empatia e compaixão com alguém, essas qualidades não se tornam menos disponíveis. O que é amor? Amor é a última coisa que precisamos racionalizar no mundo. Sofrimento é sofrimento toda vez que honramos nossas dificuldades e as dos outros e reagimos com empatia e compaixão, que é afetado por todos nós. Alteridade são pessoas longe, pessoas que você não tem afeto. Empatia é quando você tem afeto. 8º ponto. Não se pode transformar num processo repleto de emoções, vulnerabilidade, coragem, como uma receita simplista. É difícil, vai dar dor, muitas pessoas vão ser desonestas com você, muitas pessoas vão mentir para você, muitas pessoas vão atrapalhar seu caminho, mas eu garanto para você, se você tiver autoestima, se você souber quem é você, se você não se paralisar nos seus defeitos, querendo enganar para você seus defeitos, a gente tem que saber, é 9h45 que começam as perguntas. A gente tem que saber quem é a gente. E aí, com isso, a coragem é contagiosa. Porque a coragem é dar a volta por cima. A coragem é age é ação.
é da palavra etimologia coração, só que hoje a gente já sabe que o coração é um músculo, mas na época que se falou a palavra coragem, acreditava que tudo estava no coração. Então coragem são aquelas pessoas que agem com ocitocina, que agem com cortisol, que agem com o cérebro, que as neurociências é o estudo do sistema nervoso atrelado a todas as ciências. Por isso que o congresso de 2024 no Espírito Santo, que o Instituto Cássia Rodrigues vai promover, vai ser a psicanálise e as neurociências. Porque a Freud, neurologista, é a volta ao Freud neurologista. É a volta ao Freud que queria começar pela neurologia. O Freud é um neurologista, ele não é psiquiatra. Ele não era psiquiatra. Então, coragem é agir com a certeza que você vai vencer. O chamado a viver, o chamado a não ficar estagnado, o chamado a assumir a autoria da sua vida. E com isso, você vai, o 10º ponto, você vai se reerguer. Então, frase de franciscano Richard Rohr. Ele escreveu: depois de qualquer experiência verdadeira, você passa a saber que faz parte de todo mundo. E você começa a entender que você gira em torno da vida. Está no slide 91. E você tem que se reerguer também espiritualmente. Você tem que ter resiliência para superar as adversidades, para se reerguer quando é necessário. Eu sou uma pessoa temente a Deus. Não, o Freud era judeu e não queria misturar psicanálise com religião, mas aqui nós estamos falando numa live exclusiva do canal de YouTube. E quantas vezes eu me ajoelho e peço as coisas e eu vejo as coisas acontecendo. Então, seja a razão de alguém acreditar que existem pessoas boas. Seja você a razão de acreditar que existem pessoas boas. Então, seja você a praticar a corrente do bem. Seja você a querer ajudar os outros. Seja você a querer transformar as pessoas. Seja você o responsável para mudar a vida das pessoas. Seja você aquele que vai estar preparado, cabivelmente, com força, não com fragilidade, para mudar a vida das pessoas.